Mateus capítulo 4, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Os 4 evangelhos, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 desses evangelhos são testemunhas ocultas. O que é uma testemunha oculta? É alguém que não conheceu Jesus, não viu os fatos, e o apanhado de informações foi baseado em relatos, em registros, em estudos, em pesquisas, como é o caso do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Marcos. Agora, os outros 2 evangelhos, que é Mateus e João, são evangelhos de pessoas que andaram com Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, e então os relatos ficam muito mais consolidados, porque eles caminharam com Jesus, e aí junta com o relato de quem não caminhou com Jesus, que foi Lucas, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. Por isso que é importante os 4 evangelhos para testificar os acontecimentos. E esse fato é narrado em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4 e em Marcos capítulo 1, vai contar para nós sobre a tentação de Jesus. Mas a leitura que a gente vai fazer é em Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, ministra o nosso coração, e que aquilo que nós vamos acompanhar aqui hoje possa produzir em nós a edificação e o que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa passagem é uma passagem, apesar de ser muito conhecida, independente se você é evangélico, não é, você já certamente ouviu essa história, você já viu em algum filme essa história. Aquele filme, A Paixão de Cristo, tem lá uma parte que mostra essa cena, né? Então, ou seja, a gente de alguma forma já viu essa história, a gente já observou essa história. E algo muito curioso sobre o que aconteceu com Jesus é que a Bíblia fala que ele havia acabado de ser batizado por João Batista, e depois que ele é batizado, uma voz do céu, uma voz audível, todas as pessoas que estavam ali na hora ouviram essa voz, e essa voz disse assim acerca de Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E logo depois dessa experiência, o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o que é que acontece? Lá no deserto, Jesus vai então entrar num período de propósito. Ele vai entrar num período de jejum, 40 dias de consagração. Então Jesus ficou no deserto 40 dias, somente cuidando da sua vida espiritual. O seu ministério estava iniciando, ele acaba de se batizar, e ele vai começar, depois dessa experiência, ele vai sair para começar o seu ministério, curar as pessoas, libertar as pessoas, tal. E aí a Bíblia então relata que nesse período de consagração, Mateus está dizendo que logo depois que ele termina a consagração, o diabo aparece, porque ele teve fome. O diabo aparece e começa a sugestionar para ele algumas coisas. Então a primeira sugestão do diabo é que, se ele fosse de fato o Filho de Deus, ele deveria transformar as pedras em pães.
A segunda sugestão é que ele leva Jesus até o pináculo do templo, manda Jesus se jogar lá de cima para que Deus pegasse ele, porque tinha uma palavra que prometia isso. E a terceira é que levou Jesus a um lugar, um monte muito alto, mostrou os reinos daquele mundo todo para Jesus e falou: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso. E a Bíblia então relata que Jesus passa por essa experiência e sai como vencedor. Nessa experiência, no começo do ministério de Jesus, eu me lembro exatamente, porque Jesus ele é chamado na Bíblia também do novo Adão. Novo Adão. Então o velho homem, o Adão antigo, lá no Éden, falhou na sua missão. Se você observar e fizer uma analogia dos textos, você vai observar exatamente isso. O quê? Primeiro, você vai observar que no Éden o diabo também aparece. E o diabo também aparece para seduzir aquele casal, para fazer uma proposta para aquele casal. E aquele casal falhou na missão. Eles comeram do fruto, o pecado entrou no mundo por causa deles. E agora o diabo tenta novamente uma investida contra o Senhor Jesus, para fazer Jesus falhar na sua missão. Então ele tenta seduzir Jesus, para Jesus cair no erro e falhar na missão. E aí não haveria salvação para a humanidade. Só que, graças a Deus, Jesus venceu o diabo naquela primeira batalha. Graças a Deus, Jesus saiu vitorioso. Gente, abrindo um parênteses bem grande, é muito perigoso hoje, o tempo que a gente vive hoje, com o advento da internet, com as informações que estão borbulhando o tempo todo, muita informação nova, muita coisa nova. Esses dias o nosso querido Vitor postou na sua página do Instagram um teólogo dizendo que essa passagem que nós lemos aqui, na verdade o diabo não existe. O diabo era a mente de Jesus que estava ali conflitando com aquela situação. Então hoje se a gente não tiver realmente uma boa linha teológica, a gente acaba acreditando que isso aqui não, de fato é uma metáfora, é uma história que não foi real. Mas biblicamente falando, a gente pode casar isso com vários textos da Bíblia e perceber que de fato o diabo existe. E o diabo apareceu nessa história, não sei como, mas talvez de maneira materializada, personificada. Ele apareceu, conversou com Jesus e transportou Jesus para alguns lugares, para que Jesus caísse na tentação que ele havia oferecido. Nós devemos tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome na internet, para não desconstruir a nossa crença. Por exemplo, eu acredito na Bíblia, 100% na Bíblia, na palavra de Deus, de capa a capa, eu acredito. Porque se você colocar uma dúvida em um texto bíblico, você colocou toda a Bíblia em dúvida. Um texto bíblico que pode ser colocado em dúvida, deixou toda a Bíblia, toda a palavra de Deus insegura, não dá para a gente confiar. Então, eu acredito na palavra de Deus, e eu acredito que você também acredita na palavra de Deus, de capa a capa. Até os textos mais complicados, até os textos mais difíceis. Eu costumo dizer que a passagem de Jonas, por exemplo, diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. E ali permaneceu por 3 dias, e depois foi vomitado pelo peixe. Porém, se a Bíblia tivesse escrito assim, Jonas foi engolido por uma sardinha, eu também acreditaria. Porque eu não posso colocar a palavra de Deus em dúvida. Eu acredito na Bíblia, a Bíblia para mim é a verdade. Mas voltando a falar da tentação, o que é essa tentação? E hoje é o tema dessa mensagem, hoje é tentação. O tema da nossa mensagem hoje é tentação. Eu até fiz uma arte aqui, põe para mim por favor, ô Kaique. Essa arte da tentação, deixa eu ver se ele vai achar ali. Está achando aí? Não? Não está aí? Eu tinha feito uma arte, e nessa arte eu coloquei assim, no culto da manhã, uma casca de banana, para simbolizar a tentação, porque a tentação é exatamente isso. É uma casca de banana que é colocada no nosso caminho, para a gente cair e errar, para a gente cair e tropeçar nela e ser terrivelmente prejudicado. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o que é tentação? Tentação é atração por algo proibido, por uma proposta proibida. No caso de Jesus,
por vir da mão de Satanás aquelas coisas que ele estava oferecendo, aquela situação toda que ele estava propondo para Jesus, aquilo se tornou uma tentação. E a primeira coisa que o diabo tenta mexer em Jesus é na identidade dele. Eu quero que você preste atenção nessa questão do texto, porque uns versículos anteriores, o que a Bíblia diz? Que uma voz do céu falou assim para Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Qual é a primeira fala do diabo para Jesus? Você é mesmo filho de Deus? Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus mesmo, você não devia estar com fome. Se você é filho de Deus mesmo, você não devia estar passando por isso. Então o diabo, ele quer atacar exatamente na nossa identidade. Um cristão que não tem identidade, ele ainda não está consolidado na sua segurança de quem ele é em Cristo, ele é uma presa muito fácil dos ataques do inferno. Por isso que eu tenho gastado muito tempo da minha vida e ensinando as pessoas, principalmente até essa segurança de quem ela é em Deus, que você é filho de Deus e que nada pode mudar isso, porque você já entregou sua vida a Jesus e automaticamente já recebeu o direito de se tornar filho de Deus. Da onde que vêm as tentações, pastor? Sempre é o diabo que nos tenta? Nem sempre. Nem toda tentação ela é oriunda do inferno. E vou explicar para você por quê. Como que o diabo trabalha? O diabo trabalha com a nossa velha natureza. Então é o acesso que o diabo quer ter na nossa vida, é mexer na nossa velha natureza. Então o diabo ele trabalha com sugestões. O diabo não pode te fazer pecar, mas ele pode sugestionar para você, para que você caia no pecado. Ele põe a casca de banana para você escorregar e cair. É assim que ele trabalha. Então a primeira origem da tentação é a sugestão. Ele sugestiona para você coisas como ele fez para Jesus aqui, sugestionando. E a segunda origem da tentação é a nossa velha natureza. Então tentação não é pecado, não é pecado ser tentado. Tem gente que se martiriza, tem gente que sofre porque passa por tentação, porque, ai meu Deus, eu sou um pecador miserável, porque estou o tempo todo querendo pecar, o tempo todo eu tenho inclinação para o pecado, o tempo todo. Por que isso acontece? Porque a nossa velha natureza está gritando dentro da gente, querendo o pecado. Se tem uma coisa que o nosso velho homem sabe fazer de melhor, é pecar. É o que ele mais sabe fazer. Ele se alimenta do pecado. Então a nossa velha natureza grita o tempo todo para nos induzir ao pecado. Então de dentro de nós é que sai esses desejos. E aí a tentação é colocada para nós, sugestionada, a casca de banana sugestionada, para que nós sejamos seduzidos por aquilo que já está dentro da gente. Isso a gente vê facilmente em Tiago capítulo 1. Põe para mim por favor, Kaique. Tiago 1,13. Presta atenção no que a Bíblia diz. Ele achou aqui o texto, olha lá, a casquinha de banana lá. Vai. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o primeiro esclarecimento é esse. A nossa tentação não é originada em Deus, não é Deus que tenta a gente. Vamos lá, continua. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Diga assim, própria cobiça. Cada um é tentado pela própria cobiça. É a velha natureza, sendo por essa arrastado e seduzido. Qual que foi a tentação de Eva lá no Éden? Já parou para pensar nisso? Qual que é a tentação do homem? Até hoje, ser igual a Deus, ser o próprio Deus da vida, ser Deus. Então essa é a tentação de Eva. Por isso que ela foi facilmente seduzida, porque lá dentro dela já tinha esse desejo de ser o Deus da própria vida, de governar a própria vida. E o tempo todo a gente passa por essa tentação.
Então ele diz assim, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então nós somos seduzidos muitas vezes por essa velha natureza que quer acessar aquilo que é proibido segundo o novo entendimento da palavra de Deus. Continua, por favor, Kaique. Então, presta atenção nisso, que aqui vai mostrar para a gente como que nasce o pecado. Então repita comigo assim, por favor. Tentação não é pecado. Já descansa seu coração nisso. Se você está sendo tentado, é porque você é homem. É porque você é um ser humano. Então a tentação, ela faz parte da vida dos seres humanos. Todo ser humano, seja ele evangélico, católico, macumbeiro, ateu, todo mundo vai passar por tentações. Então, tentação não é pecado. Mas olha o que a Bíblia constrói aqui para a gente. Então a cobiça, aquele desejo da velha natureza, tendo engravidado, o que acontece? Dá a luz ao pecado. Então eu desejei, o fato de eu ter desejado, o que aconteceu? Dá a luz ao pecado. Eu fico grávido do pecado. Olha para o seu irmão e fala, você não está grávido do pecado não, né, irmão? As pessoas engravidam do pecado. E aí dá a luz ao pecado, e o pecado, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então o problema que sempre vai anteceder o pecado é a tentação. Por isso que a gente tem que aprender a combater isso na nossa vida, porque sempre o pecado será antecedido pela tentação. E a gente vai perceber nos textos bíblicos coisas muito interessantes. Por exemplo, quando Jesus ensinou, a pastora leu aqui no domingo passado, Jesus ensinou a gente a orar. E aí a gente ora, todo mundo aqui ora. A oração do Pai Nosso, ela nunca foi feita para ser uma reza, sabia? O pessoal transformou ela numa reza. Aí a gente vai lá e fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Não é, a oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. O que esse modelo representa? Tudo que tem que ter numa oração está contido na oração do Pai Nosso. Então quando a gente vai orar baseado, tendo como referência o Pai Nosso. E um dos trechos do Pai Nosso, põe para mim por favor, Kaique, Mateus capítulo 6, versículo 13, que poucos de nós lembramos na hora de orar. Por isso que a oração eficiente, a oração do Pai Nosso, o modelo de oração é importante. Mas olha um dos trechos. E não nos deixe cair em tentação. Dificilmente a gente ora pensando nesse sentido, né? A gente não lembra de fazer a oração específica lembrando da tentação. Deus, não me deixe cair na tentação. Por quê? Na oração do Pai Nosso a gente entende que Jesus está mostrando para a gente que tentações farão parte da nossa vida cotidiana. Tem gente que vai ter tentação de roubar, tem gente que vai ter tentação de trair, tem gente que vai ter tentação de fazer fofoca, tem gente que vai ter tentação de comprar, tem gente que vai ter tentação de fazer sexo antes do casamento, e várias coisas vão acontecer nesse campo das tentações, vão surgindo. Então nós precisamos aprender primeiro a fazer essa oração. Na hora que a gente estiver orando, para começar o nosso dia, falar para Deus, Senhor, não me deixe cair nas tentações. Eu sei, Deus, que tem muitas cascas de banana na vida, muitas pegadinhas, muita casca de banana. A tentação é algo que a gente cai, que a gente tropeça, que a gente escorrega. Então eu faço essa oração de proteção, dizendo, Deus, não me deixe cair na tentação. Não me deixa cair na tentação. Jesus falou isso também para os seus discípulos. Mateus 26, 41, diz assim, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que funciona isso na prática, gente? Primeiro, Jesus está dando uma recomendação para os discípulos, usando dois elementos. O primeiro é o vigiar e o segundo é orar.
Vigiar fala de estar atento, de perceber, de ter discernimento, de ter percepção das coisas. Então a gente percebe, a tentação, ela antecede o pecado. Então ninguém cai no pecado sem ser avisado antes. Hoje você vai descobrir que você não é vítima. Hoje você vai sair daqui descobrindo que você não é uma vítima. Ai, pastor, não aguentei, a carne é fraca. Mentira. Eu vou te explicar por quê. Porque o pecado ele é antecedido pela tentação. Então, como que eu posso prevenir em relação à tentação? Vigiando. Eu sei quando existe um ambiente que está tentando me arrastar para a queda. Eu sei quando tem uma mulher diferente me olhando diferente, um homem me olhando diferente, um homem com umas conversas diferentes, uma mulher com umas jogadas de cabelo diferente. Eu sei. Então a tentação está nascendo ali, e eu consigo perceber. Eu sei, já viu quando você tem problema na internet, e aí você está lá olhando o computador, daqui a pouco sobe uma janelinha lá, do lado, uma moça, quer conversar comigo? A gente percebe, gente, o pecado não pega a gente de surpresa. A gente peca porque quer pecar. Aí você fala, não, pastor, eu não quero pecar. Não estou dizendo que você quer pecar, eu estou dizendo que a sua velha natureza quer pecar. É por isso que o texto está dizendo para nós, o espírito está pronto. Nós somos de Deus. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, a nossa velha natureza é fraca. E ela quer pecar, ela se alimenta do pecado. Então só tem uma solução para isso. Nós precisamos alimentar a nossa nova natureza e não a velha. Só tem um jeito da gente vencer essa parada. Só tem um jeito da gente sair vitorioso sobre as tentações. Como é? Alimentando a nova natureza e não alimentando a velha natureza. Por quê? Porque a velha natureza, ela não morreu. Ela não morreu. No Antigo Testamento tem um crente que é tipificado, um crente cheio do Espírito Santo, que é Sansão. Sansão, ele representa aquele crente cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Só que Sansão esqueceu que ele também tinha uma velha natureza. E o que ele fez? Ele desprezou esse entendimento e ele brincou com a sua velha natureza. E ele começou a ficar exposto nos ambientes do perigo. Ele começou a brincar com situações proibidas na vida. Ele brincou quando ele comeu o mel que estava no leão. Ele brincou quando ele fez desafios com os filisteus. Ele brincou quando ele ficou dizendo para Dalila que a força dele estava não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Ele foi brincando. Mas a parte mais triste da Bíblia é que um dia a Bíblia fala que ele se levantou, quando a Dalila cortou as 7 tranças da sua cabeça. Ele se levanta e a Bíblia fala assim que ele pensou que ele ia derrotar os filisteus como da outra vez. Mas o que acontece? O Espírito de Deus já não estava mais nele, porque ele brincou com a sua velha natureza. Não brinque com a sua velha natureza. Não brinque com a sua velha natureza. Por quê? Porque ela não morreu definitivamente. Ela está aí. Esse velho homem está aí ainda. De vez em quando ele quer gritar, de vez em quando ele quer urrar, de vez em quando ele quer pôr para fora. Esse velho homem está aí. E como que a gente faz para destruir o velho homem? Alimentando o novo homem, construindo em cima do novo homem. E a gente vai aprender isso na prática. Outra coisa interessante sobre a tentação, para você não ser vítima mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você vai descobrir que você é o verdadeiro cara de pau. Ah, não, porque esse negócio de jogar culpa quando peca, isso não é novo, isso é desde o lado do Jardim do Éden. Quando Deus vem e pergunta, o que aconteceu aqui? Não, foi a mulher, foi não sei quem, foi não sei o quê. Esse negócio de jogar culpa em alguém por causa do pecado que a gente pratica, não é novo. E agora na nova aliança, isso foi derrotado. O pecado, a Bíblia é clara, o pecado não tem mais poder sobre você, não tem mais. Pastor, mas não, isso é verdade, pastor, porque eu continuo ainda nessa, pastor, eu continuo ainda no pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre você. Então o que acontece, pastor? Por que eu continuo pecando? Porque você quer.
Mas como eu quero? Eu não quero, pastor. Não, o seu espírito não quer, mas o seu velho homem quer. Agora olha que interessante. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Diga assim, comum aos homens. Todos os homens são tentados, gente. Lembra que eu falei? Independente da sua preferência religiosa. Todo mundo é tentado, porque é comum de todos os homens. Agora, qual que é a diferença do homem de Deus para os homens comuns? Os homens de Deus vão lutar contra as tentações e vão vencer as tentações. Os homens comuns são escravos da sua velha natureza, então está tudo certo. Falei isso num culto e vou repetir aqui nesse de novo. Não tem nada de errado com o pessoal que está lá no mundo pecando. Tem nada de errado, está tudo certo. Por que está tudo certo, pastor? Porque é o que a natureza deles sabem fazer. Ponto. Não adianta a gente tentar mudar uma pessoa que ainda não nasceu de novo, gente. Não adianta. O mais assustador é aqueles que dizem que nasceram de novo, continuam sim mergulhados numa vida devassa, numa vida de pecado. E isso acontece, nós vamos discorrer o texto e você vai entender por quê. Mas diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possa suportar. Então diga assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Esse texto aqui mostra que a gente não é vítima. Primeiro, toda tentação pode ser vencida. Por quê? Porque eu não sou tentado além daquilo que eu posso suportar. Eu não sou tentado além dos meus limites. Então não adianta esse negocinho de chegar e falar assim, não aguentei, foi mais forte que eu, foi não sei o que. Essa conversa não cola. Por quê? Porque toda tentação, ela vai vir acompanhada, para o cristão, tá? Para o crente, ela vai vir acompanhada do escape. Toda tentação vai ser acompanhada do escape, do livramento de Deus. Então, toda situação que vier de pecado para tentar nos combater, Deus já providenciou o escape para a nossa vida. Então não tem como a gente se vitimizar, não tem como a gente chegar e falar assim, não sabia, não tem como. Então, se nós entendemos hoje que a nossa velha natureza quer pecar, gosta de pecar, o prazer dela é pecar, ela tem desejo de pecar, ela gosta de pecar, só tem um jeito a gente combater isso: é edificando a nova natureza, é andando na nova natureza, é vivendo as realidades da nova natureza. O Billy Graham contou uma história uma vez sobre 2 cachorros. E lá ele fala assim que tinha um cachorro preto e um cachorro branco. Só para simbolizar, claro, o cachorro podia ser de qualquer cor. Mas ele conta na história que tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E aí esses cachorros eram da mesma raça. Só que esses cachorros, eles eram cachorros de briga. E eles faziam apostas com esses cachorros. E aí ele ganhava toda vez que fazia aposta, ele sabia qual cachorro que ia ganhar a batalha. Então ele botava lá e aí fazia as apostas, façam umas apostas. Aí o pessoal olhava para o cachorro preto, por exemplo, e falava assim, esse cachorro preto é mais bravo, olha só o jeito dele, olha a musculatura dele, vai ganhar. E apostava, mas ele ia lá e apostava no branco. Quando soltava os 2 cachorros para brigar, o que acontecia? O cachorro branco ganhava. Aí os caras, não é possível. Aí depois fazia de novo. E agora? Uma segunda oportunidade. E agora? Agora quem vai ganhar é o preto. Não, a gente já conhece. O branco ganhou da outra vez, vai ganhar agora. Esse branco aqui é valente. O cachorro branco é valente. Todo mundo ia apostava no branco, ele apostava no preto. O preto ganhava. E aí perguntaram para ele, mas como que você sabe qual cachorro que vai ganhar? Como que você tem essa habilidade? Aí ele explica. Ele fala assim, toda vez que eu quero que o cachorro branco ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto com fome. E toda vez que eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e deixo o branco com fome. Isso simboliza a nossa vida com Deus.
Qual é o velho, ou melhor dizendo, qual é a natureza que você quer que predomine na sua vida? A nova natureza ou a velha natureza? Se você viver inclinado pela velha natureza, você sempre vai cair no pecado, nunca vai conseguir resistir às tentações, nunca vai conseguir administrar nada disso. Por quê? Porque é essa natureza que você está alimentando. Agora, se você anda na nova natureza, usando as práticas espirituais sobre a nova natureza, sabe o que vai acontecer? A sua nova natureza vai ganhar, vai sobressair sobre a velha natureza. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8. Isso vai ficar mais claro ainda para nós. Romanos 8:5. Presta atenção. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. É simples assim. Quem tem a mente segundo a carne, a mentalidade da carne, vai estar voltado para aquilo que a carne deseja. E o que a carne deseja mesmo? Pecar. Sabe o que sua carne queria fazer hoje? Está em casa agora, comendo uma pipoca e assistindo Netflix. Olha que sugestão deliciosa. Uma chuvinha dessa, um cobertorzinho. Você puxa, se você tiver um sofá retrátil, puxa ele para frente. Olha, a carninha é o lugar certinho para a carne estar gritando, dizendo: ai, que delícia. Vamos assistir online mesmo o culto. Que assiste nada, né, gente? É tudo conversa furada. Mas é o que a sua carne quer. Qual que são os prazeres da carne? Comer, dormir e fazer sexo. É os prazeres da carne, os mais gritantes. Então é errado comer? Sim ou não? Não. É errado dormir? Não. É errado fazer sexo no casamento? Não. Tem nada de errado com isso. Mas quando isso passa a governar a sua vida, se torna um problema. Se torna um grande problema. Então, volta lá para nós, Kaique, por favor. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que deseja? Mas quem vive de acordo com o Espírito, né, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então lembra, grave bem isso. O Espírito está pronto. A carne é fraca. O Espírito está pronto. A carne é fraca. Então, o meu espírito tem um desejo. A nova natureza minha em Deus, meu espírito foi vivificado por Deus, tem um desejo. Então, meu espírito tem vontade de orar, tem vontade de buscar a Deus. Só que isso é um exercício espiritual. Tem vontade, mas tem que sair do campo da vontade para o campo da prática. Já a minha carne tem outros desejos. Continua, por favor, o próximo versículo, Kaique. Grave bem isso aqui, A mentalidade da carne é o quê? É morte. A mentalidade do espírito é vida. Então nós temos duas mentalidades, duas formas de pensar, que nós podemos escolher qual delas que vai governar a nossa vida. Então qual que é a mentalidade que eu tenho, que eu quero ter? É a mentalidade da minha carne, que quer pecar, que quer isso, que quer aquilo, que quer fazer aquilo outro, que quer... Essa é a mentalidade da minha carne. E a mentalidade do meu espírito? A mentalidade do meu espírito é vida e paz. Então é uma decisão que eu tomo de edificar a minha vida espiritual, para poder estar preparado para lidar com as tentações cotidianas. Continua, por favor, o texto. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Diga assim: inimiga de Deus. Você percebe, gente? Ninguém pode agradar a Deus na carne. O nosso velho homem, a nossa velha natureza não pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus na carne. Por quê?
Porque a nossa carne não se submete à lei de Deus. A nossa carne não quer fazer o que Deus quer. A nossa carne não quer fazer aquilo que Deus deseja. Então ninguém pode, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Lembra que eu falei? Não tem como você adorar a Deus na carne, não tem como. Então, se você quiser ser uma pessoa vitoriosa na sua vida cristã, você precisa desenvolver as práticas espirituais. Por isso que eu comecei dizendo para você aqui o culto: o que eu vou te ensinar nessa noite não é novo, você já sabe. Por que Jesus venceu as tentações? Vale abrir um parênteses bem grande. Todo mundo acha que Jesus venceu as tentações porque ele era Jesus. Errado. Ah, pastor, é fácil, ele era Jesus. Está querendo me comparar a Jesus? Lembra o que está escrito na Bíblia? Que quando Jesus se manifestou na forma humana, o que ele fez com a sua divindade? Ele colocou de lado. Ele abriu mão de toda a sua glória. E ele não usurpou ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele abriu de lado, deixou de lado essa situação para viver como homem. A prova que Jesus era homem é que ele teve fome. 40 dias de jejum. Tem gente que é assim: um homem não consegue fazer 40 dias de jejum. Consegue. Eu conheço um pastor que ele já está na terceira vez que ele faz 40 dias de jejum. Então, consegue, lógico que consegue. Se você quiser e propor de fazer 40 dias de jejum, você consegue. Você se retira para um lugar, prepara ali a água certinho para... Você vai ficar debilitado fisicamente, mas tendo seus devidos cuidados ali, não vai te causar um dano de morte, não. Então é possível. E Jesus só pôde vencer as tentações porque ele estava preparado no seu espírito. Ele estava pronto no espírito para lidar com as cascas de banana que o diabo ia colocar para ele. Por isso que ele pôde dizer não para as tentações. Tem gente que quer... Sabe por que o mundo vive numa derrota? Porque o mundo quer vencer as tentações na força do braço. E não consegue, não tem como. Não tem como você vencer as tentações simplesmente lutando por si só, lutando contra a sua própria carne. Não. A gente precisa se submeter a Deus para vencer as tentações. E aí a Bíblia fala então que o diabo vem tentar Jesus. E a primeira coisa que a gente pode observar: se Jesus ficou 40 dias no deserto, sozinho, de jejum, a Bíblia não fala, mas subentendemos que se ele estava de jejum, ele também estava orando. Então ele estava orando, ele estava jejuando, e ele estava fazendo o que também? Lendo a Bíblia. Mas como, pastor? Tinha Bíblia? Tinha. Como você sabe que Jesus estava lendo a Bíblia? Porque quando o diabo faz as suas propostas para ele, como ele responde o diabo? Ele responde com a seguinte expressão: está escrito. Todas as vezes, as 3 tentações, ele usou o mesmo argumento, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Aí eu pergunto para você, com todo carinho, com todo respeito, sem querer te constranger: você sabe o que está escrito? Porque nem sempre você vai ter o Google para te responder. Vai ter lugar que o sinal da internet não pega, principalmente no deserto. Se a gente não souber o que está escrito, a gente vai ter dificuldade de lidar com as tentações do dia a dia. Se a gente não souber de fato o que está escrito, por isso que a minha maior preocupação com os crentes não é o tanto que ele roda, não é o tanto que ele cai, não é o tanto que ele rodopia. A minha maior preocupação com os crentes é o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você estará seguro. Vai surgir as tentações, você vai poder dizer: está escrito. Eu não vou entrar nessa porque está escrito.
Eu não vou cair nessa armadilha, nessa casca de banana, porque está escrito. Está escrito. Está escrito. Quantas coisas que aconteceu na minha vida que o estar escrito pôde me salvar. Quantas coisas que apareceu com uma proposta aparentemente boa, mas aí eu lembrei, está escrito, eu não vou entrar nessa não. Vou dar só um exemplo para você. Fiador. Quem aqui já foi fiador de alguém? Fiador. Geralmente a pessoa que fica de fiador para alguém não consegue dormir depois. Geralmente. Por quê? Porque ela fica de fiador e depois ela fica preocupada. Mas se o cara não pagar, vão pegar minha casa. Se o cara não pagar, vão... será que ele está pagando certo? Será que ele está pagando a conta certa? Aí a gente lê a Bíblia e descobre lá na Bíblia que fala que não é para ser fiador de ninguém. Aí você lembra, opa, eu estou tendo uma tentação de ser fiador desse irmão, mas está escrito que isso pode me trazer dano. Eu não vou ser fiador. Então olha como está escrito pode te salvar de tantas coisas na sua vida. Olha como está escrito pode te levar para um outro patamar de experiência com Deus. Então o tentador aparece para tentar Jesus. E como Jesus responde ele? Está escrito. Jesus estava devidamente preparado. Jesus estava orando, Jesus estava jejuando e Jesus estava se alimentando da palavra. Qual é a ferramenta que o crente precisa desenvolver? Novamente repito, não existem coisas novas. Pastor, libera uma coisa nova aí para nós hoje. Pastor, vai ter um negócio novo para nós aí hoje. Tem nada novo, porque sabe o que é que você precisa? Orar, jejuar e ler Bíblia. 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 Pronto. Essa é a vida do cristão. Se ele quiser viver no Espírito, se ele quiser viver fazendo a vontade do Espírito, com a mentalidade do Espírito, é essa a proposta. Pastor, mas por que eu sou crente já e vivo caindo no pecado? A resposta está na sua boca. Você sabe. Você sabe. Não precisa ninguém explicar para você. Você já sabe o que está acontecendo. Qual é a dedicação que você tem com a sua vida espiritual? Qual é a mentalidade que está governando você? A mentalidade da carne, da Netflix, não sei do que, ou a mentalidade do Espírito? Se você se envolver com as coisas de Deus, você estará muito mais preparado para as tentações, para as cascas de banana da vida. Tem gente dentro da igreja que só está vindo cumprir um ritual, só protocolo. Por quê? Porque não pratica o que ouve. A Bíblia diz assim, se vocês ouvirem, mas não praticarem, lá em Tiago está escrito o quê? Ouvem, mas não praticam, vocês estão enganando a si mesmo. Se eu escutar e não praticar, então cristianismo não é vir num culto domingo e ouvir uma palavra. Cristianismo é prática. É para sair, para viver, praticando na semana o que você aprende. Então Deus está... E uma outra coisa que você precisa fazer para vencer as tentações é aprender a confessar as tentações. Se tem uma coisa que a gente crente é campeão em fazer, é esconder as nossas fraquezas. Agora, o que é melhor confessar? A tentação ou confessar o pecado? Com certeza a tentação. Por que a gente não confessa a tentação? Porque a gente tem reputação. E a gente tem medo do que os outros vão falar. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Ninguém pode falar nada de você. Porque enquanto está no campo da tentação, você é igual a todo mundo. O cara que acha que é melhor do que você, muitas vezes é um hipócrita. Porque lá no trabalho ele tem tentação, com mulher, com dinheiro, ele vai ter tentação. Geralmente as tentações, elas vêm na parte que a gente tem mais necessidade. Então tem gente que fala assim, eu não tenho problema com mulher, mas tem problema com dinheiro. Então você vai ter mais tentações na área do dinheiro. Não, eu não tenho problema com dinheiro, mas eu tenho problema com fofoca. Então você vai ter mais tentação em fazer fofoca. Não, eu não tenho problema com fofoca, eu tenho problema com consumismo. Então você vai ter mais tentação em
consumir as coisas. Então, as áreas que você é mais fraco são as áreas que você será mais tentado. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a confessar. Não precisa você ter medo de confessar suas tentações, porque enquanto está no campo da tentação, é comum de todos os homens. A gente leu ali. Todos os homens, não tem um que salva aqui, meu irmão. Como dizia minha mãe, se botar todo mundo no liquidificador, bater, não dá um. Porque todo mundo aqui tem os mesmos dramas, todo mundo aqui tem as mesmas lutas, todo mundo aqui tem os mesmos desafios. Ninguém aqui, incluindo o pastor da igreja, é melhor do que ninguém. Agora, você sabe de uma coisa, gente? Você primeiro tem que reconhecer a sua miséria. Porque eu sei que se não fosse Jesus na minha vida, eu sou o pior de todos os homens, meu irmão. Você não tem noção do que é esse homem aqui sem Jesus. Eu ia ser o mais canalha, eu ia ser o mais cretino, eu ia dar balão nos outros. Eu me conheço. Eu não tenho vergonha de falar. Se eu sou alguma coisa, é por causa de Jesus. Porque essa carne velha aqui, ó, podre, ela é muito má. Eu sei quanta maldade tem dentro da minha natureza velha. A minha esposa que fala assim: Deus me livre de ter te conhecido antes. Porque eu sei a miséria que eu era. Eu sei o que eu sou capaz de fazer, governado pela minha velha natureza. Eu sei. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu dependo de Jesus, e que se Jesus não estiver na minha vida, ai de mim. Eu estava na célula um dia, na minha célula no passado, até de manhã eu comentei, e eu abri assim para a minha célula, eu confessei um pecado dos mais absurdos assim, eu confessei uma situação que tinha acontecido comigo. Os irmãos ficaram, meu Deus, ficaram chocados. Por dentro eu pensei assim, que eles estão tão chocados? Eles estão rindo deles mesmos às vezes. A diferença de alguém que confessa para alguém que não confessa é só o ato de confessar. Só isso. Porque a miséria é a mesma. A carne nossa é uma desgramada, meu irmão. Tem noção? E carninha sem vergonha que gosta de pecar. Então aprenda a confessar as suas tentações. Não tenha vergonha de falar. Rapaz, hoje o trânsito ali, cara, eu olhei para uma mulher na rua. Por exemplo, tem gente aqui que a tentação dele é arrumar briga. Sabia que tem homem que é violento? No trânsito ele é quase o demônio dirigindo o carro. É sério. Ele é doido se alguém fecha ele, ele fica. A tentação dele é arrumar uma briga. Confessa essas coisas, irmão. Mata esses bichos dentro de você em nome de Jesus. Alguém passou na frente dele no carro, ele fica possesso, meu Deus. Confessa isso, se liberta disso. É necessário confissão. Você só pode vencer as tentações se a sua velha natureza estiver morta, estiver adormecida, estiver fragilizada dentro de você, e a sua nova natureza sendo edificada, sendo gerada, sendo construída em Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Olha por que a gente pode confiar em Jesus, ó. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Isso aqui está falando de Jesus, tá? Jesus se tornou semelhante a nós em todos os aspectos. Diga assim, todos os aspectos. Jesus como homem, ele exatamente sabe tudo que você passa, pode ter certeza. Porque como homem, ele precisou vencer isso. Ele precisou lidar com a ira, ele precisou lidar com várias tentações em vários níveis. Então fala assim, ó. Ele se tornar semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Continua. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado,
Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus te entende. Não tem nada de anormal ser tentado. É humano ser tentado. A casca de banana é perigosa quando você pisa nela. Mas até enquanto está no campo da tentação, a sua oração deve ser: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação. Ele fala assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Tem um socorro de Deus para a sua vida. Pode ter certeza. Se você está passando por uma situação de tentação em qualquer área, pede socorro para Jesus. Diga assim: Jesus, reconheça sua miséria. Fala: Jesus, sem o Senhor eu não dou conta. Sem o Senhor eu não posso. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então a gente tem um sacerdote que não é um religioso, é alguém que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora, é assustador falar isso para você. Passou por todo tipo de tentação. Quando a Bíblia fala todo tipo, a Bíblia está falando de todo tipo. Será que seria errado a gente pensar que Jesus sofreu tentações até na área sexual? Porque a gente tem uma mania de religiosidade, né? De achar que... Mas a Bíblia está dizendo para mim que Ele só é capaz de me compreender como homem porque Ele passou por tudo isso. E Ele passou por situações que os homens, que são comuns a todos os homens. Porém, Ele mostrou que Ele pôde vencer. Ele passou por tudo isso sem pecado. Para que Ele fez isso? Para mostrar que eu e você pode também. Por isso que Ele fala assim: ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, vocês também podem vencer. Vocês também podem dizer não para o pecado. Vocês também podem dizer não para a situação de pecado na vida de vocês. Vocês também podem lidar com as tentações e sair vitoriosos. Continua, por favor. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança. Olha só, por que Jesus ministra isso para nós, gente? Porque a tentação não pode trazer culpa para você. Não se sinta o pior porque é tentado, não. Não se sinta mal porque está sendo tentado. A tentação não pode trazer culpa. Nós podemos acessar o trono da graça de Deus com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você vai passar. A palavra de Deus ela é corretiva, mas também é preventiva. De repente Deus está falando algo com você aqui hoje para prevenir você do que vai acontecer amanhã. De repente você vai falar: não, hoje essa palavra não fez sentido para mim, mas amanhã, na semana, pode fazer todo sentido, porque cascas de bananas estão preparadas em vários lugares para que você escorregue, para que você caia e para que você perca a sua comunhão com Deus por causa das cascas de banana. Vamos ficar de pé nessa noite. O louvor pode subir aqui, por favor. Peça ajuda para Deus. Não fica tentando vencer na força do braço, não. Tem gente que é assim: eu paro quando eu quero. Eu fumo meu cigarro, mas eu paro quando eu quero. Eu bebo minha cerveja, mas eu paro quando eu quero. Eu tenho domínio sobre as coisas. Eu não tenho. Parabéns para você que tem uma carne tão forte assim. Eu preciso de Jesus. Ah, como eu preciso de Jesus. Se Jesus não me ajudar, eu tô arruinado. Se Jesus não me ajudar, ai de mim, eu preciso de Jesus. Admita isso. Às vezes até a sua vida cristã está cambaleando, porque até para vir na igreja você está vindo na carne, na força do braço. Gente, até para sair da sua casa para chegar num culto desse aqui é dependência de Deus.
É dizer, oh Deus, obrigado porque eu estou aqui hoje. Eu não estou aqui nesse culto hoje porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou aqui hoje porque eu sou o que mais precisa, Deus. Se o Senhor não me ajudar, Deus, ai de mim. Se o Senhor não me ajudar, ai de mim. Porque a minha tentação hoje era ter ficado em casa. A minha tentação hoje era ter ficado na Netflix. A minha tentação hoje era sair para ir no McDonald's. Eu só não fui porque eu não tinha dinheiro. A minha tentação. Agora é fácil resolver isso. Não é difícil. Começa a cultivar vida com Deus. Uma vida de oração. Um jejum. Deixa eu explicar para vocês. Jejum. O jejum não é passar fome. O jejum não é simplesmente uma prática religiosa. Sabe para que serve o jejum? Para te sensibilizar às coisas de Deus. Quando a gente jejua, a nossa carne grita. Ela grita por comida. Eu quero comer. E na verdade o grito da nossa carne por comida vai além da comida, porque na verdade o grito da nossa carne é pelo pecado. O tanto de fome que você está sentindo é o tanto de vontade que você tem de pecar. Sabia? Então pratique o jejum. Fala assim, eu quero saber de uma coisa, eu vou desenvolver o hábito de pelo menos uma vez por semana eu quero abrir um jejum. Vou orar, vou jejuar. E não se esqueça daquele detalhezinho na sua oração, não. Às vezes você ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia, tal. Mas esquece daquela partezinha escrita assim: não me deixe cair na tentação. Deus já viu todas as cascas de bananas que estão espalhadas por aí. Por isso que Ele fala para você: vigie. Peça para Deus: Senhor, abre os meus olhos para enxergar as cascas de banana. Deus, abre os meus olhos porque eu quero ver aonde tem uma casca de banana, Deus. Eu não quero ficar distraído. Porque se Ele está falando para me vigiar, significa que a distração vai fazer com que eu caia na casca de banana. Então vigia, fala: Deus, abre os meus olhos. Eu quero ter discernimento, eu quero perceber quando eu tiver numa situação de armadilha para a minha vida. A tentação de prosperar vai me fazer talvez entrar num negócio ilícito. A tentação de... Por que o brasileiro... Eu não vou falar isso estatisticamente porque eu não estudei, mas o brasileiro cai muito em golpe. Por quê? Porque a gente gosta de tentar ganhar vantagem. Então a cobiça que a gente tem faz a gente cair no golpe de pagar mais barato, não sei o que. O carro custa 30 mil, aí tá vendendo por 15. Aí a gente fica todo oriçado: eu vou comprar o carro porque é 15, não sei o que. Às vezes você cai num golpe. Tentação de comprar aquele carro, porque a tentação de levar vantagem, a tentação de ganhar no negócio. Peça para Deus sabedoria. Fala: Deus, não me deixe cair em tentação. Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso demais do Senhor. Eu preciso demais. Sem Jesus eu estou arruinado. A minha carne tem hora que ela grita. E sabe o que eu faço com ela? Ponho ela para dormir. Quando eu percebo que eu estou muito carnal, eu vou lá e faço um jejum. Eu vou lá e gasto mais, intensifico mais a minha oração. Quando eu percebo que eu estou muito inclinado para os desejos da minha carne, percebo que a minha carne está mandando demais na minha vida. E é uma luta constante, gente, nunca vai acabar isso. Só quando Jesus voltar e levar a gente, que aí aniquilará definitivamente. Mas enquanto a gente viver aqui como ser humano, se você quiser ser um cristão, você vai ter que lidar com isso. Ai, pastor, achava que era só vir domingo na igreja aqui, ouvir uma palavra, estava tudo certo. Não, não é. O evangelho não, ele começa no domingo. Começa. E ele tem que se estender na semana toda. Quando você chegar aqui domingo de novo, você vem aqui só para agradecer a Deus, celebrar a Deus, porque você viveu uma semana de vida com Ele.
Amém? Vamos orar? O pessoal da ceia pode se posicionar aqui, por favor. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus, porque essa palavra mostrou primeiro a nossa humanidade. O Senhor, quando passou por essa terra, na semelhança nossa, Tua palavra diz que o Senhor enfrentou tentações em vários aspectos da vida. Eu sei que o Senhor compreende exatamente o que nós passamos, com o que lidamos. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor passou por tudo isso e sem pecado. E nós entendemos pela Tua palavra que nós podemos sim vencer as tentações da vida, na medida que nós edificarmos o nosso novo homem, que é criado segundo a justiça e a santidade de Deus. Senhor, desperta cada um dos nossos irmãos nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que gostariam de voltar às práticas espirituais. Pessoas que quando se converteram oravam mais, jejuavam mais, tinham mais prazer na leitura da Bíblia. Mas com o passar dos anos, com os desgastes da vida, foi se tornando mais natural do que espiritual. Eu sei que o Senhor está nos chamando a voltar para um propósito, como o Senhor já tem falado desde domingo passado. Obrigado porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua voz e alinharmos o nosso coração com o Teu propósito. Senhor, nos ajuda, porque nós não podemos sem o Senhor. Nós reconhecemos o que diz no Evangelho de João, no capítulo 15: sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar toda a situação de perigo, todas as cascas de banana que foram colocadas, que nós possamos visualizar de longe, mudar o caminho, mudar a direção. Senhor, fortalece a resposta desse homem, dessa mulher, para que ele possa dizer não, não, assim como Jesus falou. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apropriamos da Tua palavra, e como o salmista falou no Salmo 119, dizendo: a Tua palavra eu guardei no meu coração, para não pecar contra Ti. Deus, que a Tua palavra esteja em nós, no nosso coração e na nossa boca, assim como Jesus venceu as tentações, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós também tomamos posse disso para a nossa vida. Pai, eu declaro que os nossos irmãos mentalizarão na Bíblia, na palavra de Deus. A mentalidade do Espírito é a Tua palavra, e que a resposta que eles vão dar diante das tentações estarão fundamentadas naquilo que eles leram, naquilo que eles absorveram, naquilo que eles receberam, e vão poder dizer como Jesus: está escrito, está escrito, Senhor. Obrigado, Deus.